Se você quer saber quanto custa reformar 2 banheiros, você está no lugar certo. Porque hoje, além de te apresentar o projeto de 2 banheiros muito lindos, nós também vamos abrir o orçamento, não é, Fê? Isso aí, para você que quer saber sobre os valores para fazer essas reformas, vamos falar hoje do orçamento desses 2 banheirinhos que vocês vão conhecer. Olá, eu sou a Calícia Bose. E eu sou o Fernando Bento. E seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, Obras e manutenção. quase esquecendo que a gente faz. Quase. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre valores de obra. E para vocês entenderem quanto as coisas custam, vocês primeiro precisam saber o que vai ser feito, não é verdade? Com certeza. Então, por isso esse vídeo é em conjunto aqui, ó, com nós dois, Calícia arquiteta, Fernando engenheiro, porque nós fizemos a parte do projeto, Fernando fez a parte do planejamento de obras com o orçamento executivo e a gente vai mostrar tudinho aqui para vocês. E tudo que nós vamos mostrar hoje para vocês são serviços que nós fazemos aos nossos clientes. Então, desde o projeto, o estudo de viabilidade financeira, o planejamento da obra com o orçamento executivo. E se você não sabe o que é um orçamento executivo, calma, que lá no final a gente vai abrir esse orçamento para vocês e vocês vão entender exatamente como ele funciona. E também a execução de obras. Isso tudo nós conseguimos fazer para os nossos clientes para que eles tenham uma experiência em um serviço completo. E se você quer contratar a gente para fazer tudo isso e não se preocupar com nada, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer fazer parte disso com vocês. E ó, nós vamos começar agora a apresentar o projeto para vocês e daqui a pouco, quando eu acabar essa parte do projeto, nós vamos fazer um bolão. Eu vou querer que vocês escrevam aqui no comentário, já conhecendo o projeto, quanto vocês chutam que essa obrinha de 2 banheiros vai de fato ficar. Quanto vocês acham que vai custar para reformar esses 2 ambientes? Vamos fazer esse bolão depois que eu apresentar o projeto, que vocês têm que saber o que vai acontecer. Mas não vale trapacear, hein? Vamos chutar antes de vocês olharem o orçamento final. Bom, então para iniciar, conhecer o projeto, a gente sempre vem com a planta para que vocês entendam os espaços. E no caso desse projeto em específico, nós fomos chamados para reformar 2 banheiros dessa casa, que estavam precisando muito de uma revitalização. Para vocês terem uma ideia, as paredes desses banheiros ainda eram feitas com fórmica, que é um material que a gente não usa há muitos anos. Então eles realmente estavam precisando de uma revitalização. E assim nós fizemos. Os 2 banheiros são um lavabo, o lavabo que fica no térreo da casa, e um banheiro social que fica no quarto de hóspedes. E aqui estão as 2 plantas desses banheiros. Aqui do lavabo é um ambiente super pequeno, realmente assim, o estritamente necessário para um lavabo funcionar. Ele tem 1,27 por 1,3 de largura, bem pequenininho mesmo. Tem aqui a porta de giro, aqui uma bancadinha pequenininha e o local do vaso que nós não mudamos, mantivemos o vaso no mesmo lugar, tá? Então é um design bem simples. Ele possui também uma janela bem alta lá em cima, assim, e que é possível fazer a ventilação desse local. E o banheiro social também é um banheiro de tamanho bem padrãozinho, de 2,27 por 1,3 também, e ele possui aqui a porta, então, de giro, uma bancada na frente da porta, o vaso sanitário desse lado, o box aqui. E a única coisa que é um pouquinho diferente nesse banheiro é que o chuveiro é lateralizado, ele não fica aqui como normalmente é, ele fica nessa lateral, mas de resto é bem padrãozinho, tá? Então esses 2 banheiros são os nossos estudos de hoje. Vamos começar a ver as imagens renderizadas primeiro do lavabo. Uma coisa importante sobre essa casa, lembra que eu falei para vocês que são banheiros antigos? A casa em si é muito antiga e ela tinha guardado um revestimento de ardósia em formato de tijolinho, que quando a gente foi lá fazer levantamento, nós ficamos apaixonados, porque é muito bonito e hoje em dia é muito difícil de conseguir o revestimento. Difícil. Revestimento de pedra natural, só realmente essas mais comuns, pedra pirinópolis, que você encontra.
Exatamente. Então, quando nós vimos caixas e mais caixas de ardósia guardadas, nós perguntamos para a cliente se a gente podia utilizar essas pedras nesses 2 banheiros, ou pelo menos em um deles, porque eu acho que traria essa identidade da casa para o projeto e ainda assim até economizaria um pouco de dinheiro. Então, assim foi. No lavabo, essa daqui é a primeira imagem renderizada, então, que nós temos do lavabo, é a imagem da porta de entrada. Vocês vão perceber que essas imagens renderizadas são levemente distorcidas, mas é porque o banheiro é tão pequeno que se a gente não distorcesse a imagem, não teria como visualizar os detalhes, tá? Então, logo que a gente entra aqui na porta, lá em cima a gente vê a janela, que ela é bem alta. E o que nós fizemos com a ardósia? Meia parede no banheiro inteiro, para a gente poder revestir do piso até meia parede com esse revestimento de ardósia que eles já tinham guardado em casa. O piso, nós escolhemos um cimento queimado, bem clarinho, bem bonito, se eu não me engano, esse é o Tribeca Grey, que nós colocamos aqui da Biancogres. E o restante da parede, da metade para cima, pintura tradicional, afinal esse daqui é só um lavabo, nem sequer chuveiro tem ali, então ele não vai sofrer com muita umidade. Então por isso que nós usamos uma pintura normal. Aqui na parede principal desse banheiro, que é a parede onde está a pia e o vaso, nós fizemos uma cuba esculpida em uma bancada de quartzo branquinha, para ela ficar nessa cor que vocês estão vendo. Então tanto a cuba esculpida e toda essa bancada com esse braço que passa aqui em cima do vaso são feitos em quartzo. Nessa parede nós temos um espelho colado literalmente ali, ele não tem estrutura nenhuma, ele vai direto na parede e acima desse espelho nós temos uma prateleira com fita LED para iluminar aqui para baixo e aqui a gente consegue colocar algumas decorações e plantinhas, porque a minha cliente é paisagista, então plantinhas não podiam faltar, nem que fosse no lavabo. Aqui embaixo da pia, vocês podem ver que a gente tem somente uma prateleira. Isso foi inclusive um pedido da nossa cliente. Ela falou, olha, eu não quero armário no lavabo, não precisa. No máximo uma prateleira pra gente colocar apoiado ali um cestinho com alguns papéis, toalhinhas e só. Então assim a gente fez, escolhemos um MDF bonito e ele tá aqui em forma de prateleira embaixo da pia. Do outro lado, vocês estão vendo aí a porta, né? Então essa é a parede que tem a porta, nós trocamos a porta, que ela estava bem danificada também. E aqui você consegue ver que aqui não chega a ardósia porque é justamente onde está a bancada, mas em todas as outras paredes, embaixo inclusive dessa bancada, nós temos a ardósia em meia parede e pintura para cima. Então, falando exclusivamente do lavabo agora, vocês perceberam que é um projeto muito simples. Muito simples, a gente está usando revestimentos existentes da casa, pintura, ou seja, não estamos revestindo tudo, quase não tem marcenaria, tem 2 prateleirinhas, é um projeto simples, porém tem seu custo e é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, colocar os pés de vocês no chão para vocês pararem de achar que com R$1.000 a gente reforma uma casa, isso não existe, tá? Então prestem atenção nisso aqui, que é um projeto simples para vocês verem depois o quanto custa para executar. E só para adiantar um pouquinho o assunto, como a Carissa falou, a casa é antiga, então a gente precisava também pensar não só na estética, mas também na funcionalidade daquele banheiro. Então é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção na hora de estar fazendo esse orçamento e entender o que você tem que fazer antes da estética para que aquele ambiente fique funcional. É isso aí. Agora nós vamos conhecer então as imagens do segundo banheiro, do banheiro social. Nesse outro banheiro, quem usa mais esse banheiro social é a filha da nossa cliente. Ela fez um pedido muito especial. Ela falou assim, eu gosto de tudo branquinho. Eu não quero nada escuro, nada manchado. Então assim foi. Nós escolhemos um revestimento bem clarinho, o Tribeca Nébia da Biancogres, e aplicamos tanto no piso quanto nas paredes, a bancada também é branca, vocês vão ver que ficou muito charmosinho. Olha só, então esse daqui é o banheiro social, onde nós aplicamos o mesmo revestimento no piso e em todas as paredes. Não tem esse negócio de parede de destaque, parede com revestimento diferente, aqui não existe. Tudo foi com o mesmo revestimento. O mesmo quartzo que nós usamos no lavabo para fazer a bancada também está sendo aplicado nesse banheiro com cuba esculpida
Então a gente conseguiu aqui manter essa estética branquinha da bancada com o quartzo. O espelho acima da bancada ganhou uma fita de LED dentro dele para que pudesse ter uma iluminação de frente para ela poder se maquiar e se arrumar no dia a dia com muito mais facilidade e muito melhor com essa iluminação de frente. A janela desse banheiro é aqui em cima também. Aí, ao lado, nós temos o vaso sanitário com 2 nichos em cima dele para dar um charme, para ter um lugarzinho de botar umas decorações. E se vocês perceberem, só temos esses 2 nichos e essa prateleira embaixo da bancada de marcenaria. Apenas, mesmo pedido da nossa cliente, não quero armários fechados, só uma prateleira embaixo da bancada. E assim nós fizemos. Um box tradicional com vidro incolor, alumínio prata, o nicho dentro da parte do chuveiro, todo revestido com o mesmo porcelanato da parede, tá? Ele não possui nenhuma pedra especial. E aqui o chuveiro com os comandos aqui embaixo, o ralo tranquilo. A iluminação feita toda através de 2 fitas de LED que nós esticamos ali no teto, para ficar bem uniforme, com o banheiro todo clarinho, de forma igual. Aqui o outro lado do banheiro, então a gente está vendo como se estivesse dentro do chuveiro, olhando para frente, então dá para ver lá atrás a bancada com o espelho, o box aqui, um pedacinho do nicho do chuveiro aqui, as 2 fitas de LED fazendo a iluminação desse teto. E aqui mais um outro lado, né? Só que olhando agora para a parte do chuveiro. Então essa parede aqui que não tem uma vista clara sobre ela, basicamente mostra a porta, que também vai ser trocada, e o toalheiro que nós deixamos aqui colocado ao lado do box. Mas basicamente é o mesmo revestimento em todo o banheiro, bancada de quartzo, pouquíssima marcenaria, forro de gesso e iluminação. Isso é o projeto desse banheiro, muito simples também, não tem muito gueri-gueri, não tem muita coisinha de decoração embutida que vai encarecer. Realmente são 2 reformas que nós consideramos simples. Como você avalia, Fê, essas 2 reformas? São reformas que tecnicamente são muito simples de fato, né? Só que quando a gente olha a parte estética, realmente é pouca coisa. O que realmente impacta na análise de cada caso de reforma, cada caso de construção, são os fatores externos. Nesse caso, como eu comentei no início, é uma casa antiga e a gente já tinha que pensar no quê? Nós temos 2 banheiros de mais de 40 anos de idade e que um, inclusive, está sem funcionar. Então, automaticamente, o que a gente precisa fazer? Revisar toda a instalação daquela região. Então, a gente, além de fazer a parte estética, pensou também na manutenção de todos os elementos funcionais, como a parte elétrica, a parte hidráulica. Tudo isso vai ser refeito nessas áreas e isso também impactou no orçamento para fazer a execução dessa reforma. Mas calma, antes da gente entrar no orçamento, agora é a hora do nosso bolão. Vocês já conheceram o projeto dos 2 banheiros, o Fernando ainda deu algumas dicas aqui de coisas a mais que a gente teria que revisar na hora da obra e agora eu quero saber, nós vamos entrar já na parte do orçamento, mas quanto você acha, qual o seu chutômetro para a reforma desses 2 banheiros? Coloca aqui nos comentários o valor que você acha que seria para essa reforma, tá? E aí a gente pode entrar então no orçamento. Lá, então? Então, antes da gente entrar de fato na parte do orçamento, a gente precisa só explicar algumas coisas. A primeira delas, esse orçamento foi feito em agosto de 2022. Então, obviamente, se você está vendo esse vídeo em agosto de 2023, os valores são outros. Se você está vendo em 2026, piorou! São completamente diferentes. Outra coisa que é importante saber, nós estamos em Brasília. Então, esses valores incluem custos cotados aqui em Brasília. E sim, nós sabemos que cidades do interior, outros locais que não são capitais grandes, como Brasília, São Paulo, podem muitas vezes ter preços mais em conta e tá tudo bem. Só que nós precisamos mostrar os valores reais que nós tivemos aqui onde nós atuamos, tá certo? E uma outra coisa que é importante deixar claro também, esse orçamento é para a Bosi Bento executar e fazer o gerenciamento desse serviço. Então, várias coisas que o Fernando vai mostrar para vocês, muitas vezes já inclui as taxas de administração e gerenciamento de obras também da nossa empresa, tá ok?
Bom, galera, então vamos partir aqui, né? Você que já mandou aí no seu comentário, já imaginou quanto que seria a reforma desses banheiros, então vamos começar a explicar um pouquinho dessa parte técnica, né? E aí, como vocês viram nas fotos anteriormente, são banheiros bem antigos, né? E a gente pensou também nessa parte da infraestrutura dele. Então a gente falou com eles, vamos considerar trocar também a parte da infraestrutura, refazer algum reboco, contrapiso, impermeabilização, toda essa parte que fica por trás da estética, por trás do acabamento, a gente também vai refazer esse banheiro. Ele basicamente vai ficar somente o esqueleto, né? Somente as paredes e tudo ali vai ser novo. Então, inclusive tubulação, elétrica, tudo cabos, novo. Tudo novo. Tudo novo. Importante levar isso em consideração. Isso aí. Então vamos partir aqui para a tela para vocês verem como é que é o orçamento que a gente entrega, né, quando o cliente fecha o planejamento com a gente. Lembrando só que esse orçamento executivo que nós vamos abrir agora, ele é parte do nosso planejamento de obras que nós fazemos para os clientes antes de começar a obra, tá? Então os clientes recebem isso aqui até para poderem se programar e tudo mais. Então isso é parte de um dos nossos serviços. Isso aí. Bom, então como vocês estão vendo aqui, nós temos essa planilha e a gente tem que colocar vários itens que muitas vezes não são considerados, que aí vira aquela questão da pessoa falar que gastou mais com a obra, né? Mas na verdade o que era um imprevisto foi uma falta de planejamento, porque na verdade ela não sabia o que precisava ter naquela obra. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, parte de proteção e sinalização. Muito importante, né? A casa está construída, a gente tem outros ambientes ali em volta, então a gente precisa proteger o que não será afetado. O caminho que a gente vai fazer para entrar material, para sair entulho, tudo isso tem que ser pensado. Então colocamos também esses itens aqui. Vamos gastar com essa parte R$ 611, essa parte de proteção e sinalização. Também temos a alocação de máquinas e equipamentos, temos que trabalhar com caçamba para jogar o entulho fora, trabalhar com marteletes. Também teremos uma questão aqui, nesse banheiro específico, né, da suíte. Lá ele é um banheiro que fica no andar superior e toda a infraestrutura dele de esgoto fica num forro do andar de baixo. Então, além de ter que mexer no banheiro, nós teremos que desmontar um forro de madeira que fica no ambiente embaixo desse banheiro para conseguir fazer a substituição dessas tubulações. Isso você não tinha pensado. Isso. Meu Deus, eu vou ter que mexer na cozinha embaixo para conseguir fazer em cima o meu esgoto? Vai! Isso está no orçamento executivo, que não é com qualquer continha de padaria que você vai conseguir um orçamento bom desse não, tá? Não é não. Então já está aqui considerado toda essa locação. Parte de alvenaria que a gente chama, que é tudo que a gente vai refazer de reboco. Você não falou quanto de locação de máquinas e equipamentos. Ah, sim, é verdade. Ó. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 2.820, beleza? Parte de alvenarias, tudo que a gente vai refazer de reboco, né? Os banheiros são antigos, às vezes estão fora de esquadro, às vezes tem algum reboco que já está fofo. Então já estamos considerando também refazer todo esse reboco. Para essa parte de material, vamos precisar de R$ 698. Parte de contrapiso, a mesma coisa, demolir todo o contrapiso desse banheiro, refazer a hidráulica, refazer esgoto, refazer a impermeabilização também e depois refazer o contrapiso para a gente entrar com o acabamento. De contrapiso, vamos gastar R$ 278 de material. Fernando, uma dúvida sobre o seu orçamento. Isso que você está nos mostrando já inclui material e mão de obra ou só mão de obra ou só material? Os valores são totalmente separados. Isso que eu estou mostrando é parte de material e lá no final a gente tem toda a mão de obra. Perfeito. Então isso aqui por enquanto é material. A parte de impermeabilizantes, então temos aqui também que vamos gastar R$ 818 só com impermeabilização desses banheiros. Olha como é que é importante, é um custo que muita gente esquece. E se a gente colocar aqui no montante total, é um valor barato, né? Aquele que a pessoa fala, não, vou economizar com isso aqui porque não é necessário. Pensa bem se realmente não é necessário. Parte de instalações hidrossanitárias, água fria, água quente, que esse banheiro tem água quente, né? O banheiro lá do quarto de hóspedes. Temos também a parte de esgoto. Com tudo isso, vamos gastar R$ 1.036 no total, com todos esses itens da parte hidrossanitária, né? Água fria, água quente e esgoto. Parte de instalações elétricas para o banheiro é muito pequeno e, inclusive, como é importante conversar com os clientes, né? Eles já tiveram problemas com a instalação do chuveiro que tinha lá e essa instalação já estava nova. Então, é uma coisa que a gente não precisou fazer a substituição. Já consideramos manter a existente. Então, de instalações elétricas, estamos gastando R$ 278 de material. Avançando aqui, temos a parte de revestimento de forro. O forro também é um forro bem pequenininho, né? Não gasta muito. Esse daqui já está com o valor de mão de obra e material, que ficou no valor de R$ 300,46.
Parte de esquadrias, que a gente tem a substituição das duas portas, né? Temos aqui, ó, as duas portas que são de 60 centímetros, elas serão de madeira pintada, então ela vai ser com aquele acabamento em prime e depois vai receber a pintura. Ficou no valor de R$ 3.370,80. Parte de revestimentos, que a gente já está falando agora de acabamento dele, né? Toda essa parte bonitinha. Então, olha só, considerando todos os materiais básicos para o revestimento de piso e parede, olha só quanta coisa tem, gente. Não é só argamassa. Você tem argamassa, rejunte, cunha niveladora, espaçador, bloco de espuma para limpeza, pano. É tanta coisa que vai envolvendo aquilo ali que se você não contabilizar esses custos, lá no final isso realmente pode fazer diferença naquela conta. Beleza? Então, tudo aqui, ó, materiais para revestimento de piso, toda a parte de revestimentos de piso e parede ficou no total de R$ 3.630. Aqui a gente parte para a parte de pintura agora. Pintura a gente vai ter o teto dos dois banheiros e a parede do lavabo, né, aquela meia parede que não é revestida. Então, ficou aqui também no valor de R$ 1.165, com todos os materiais necessários que é importante ter: massa corrida, lixa, pincel, rolo, suporte para rolo, lixa, fita crepe, todo esse material básico que a gente chama para conseguir fazer a etapa de pintura. Parte de bancadas, essa é uma das partes mais caras dessa obra, né, por conta do tipo da bancada que foi escolhido. Então temos aqui também os materiais para instalação e as bancadas em si. De bancada desses dois banheiros, ficamos com um custo de R$ 6.728 para essas duas bancadas. Parte de vidros e espelhos, a gente tem aqui o box, né, que é o box que vai ser instalado lá no banheiro do quarto de hóspedes, e também os espelhos, né? No caso aqui a gente considerou apenas o espelho que é colado na parede do lavabo, que o outro espelho que tem a fita de LED, tem tudo aquilo, ele entra na parte de marcenaria, porque ele tem uma marcenaria ali por trás dele. Parte de vidros e espelhos, R$ 1.180. Parte de louças e metais, a gente tem todos os acabamentos de registro, torneira, sifão, engate flexível para o vaso, tudo incluso aqui já, em todos esses itens. Temos aqui um custo de R$ 7.153, já incluindo todos esses itens. A gente está trocando os dois vasos sanitários, todos os metais, porém as louças, que seriam as cubas, elas não estão sendo consideradas porque elas foram feitas de esculpir na bancada. Exato. Então, nesse cálculo de 7.153, não tem cuba de pia, porque foram feitas na bancada. Exatamente, esse custo já está lá na parte das bancadas, beleza? Então aqui parte de louças e metais esse valor. E a parte de marcenaria, e só ressaltando que é pouquíssima marcenaria que tem nesses dois banheiros, são 3 prateleiras e 2 nichos, né? 3 prateleiras e 2 nichos apenas feitos de marcenaria. Não tem armário fechado, com gaveta, porta, nada disso. Então prestem atenção nesse valor de marcenaria, porque na verdade, se você fizer um banheiro na sua casa que tenha um armário fechado, com portas e gavetas, você não vai passar nem perto desse valor, porque isso aqui é para pouquíssima marcenaria de fato. Exatamente. E o valor da marcenaria ficou R$ 2.987. E entramos na parte aqui que todo mundo sei que tem muita curiosidade, que é a mão de obra, né? A mão de obra eu vou entrar mais específico nela, porque são apenas 3 itens, então eu vou falar individualmente deles. Temos aqui o custo da equipe civil para a execução dessa obra. A equipe civil está sendo contratada para fazer o quê? Toda a parte de demolição, toda a parte de infraestrutura, que é refazer toda a parte de elétrica, de hidráulica, né? A equipe já tem todos esses profissionais. A parte de reboco, contrapiso e também entrar com os acabamentos de pisos, revestimentos e instalação de bancadas. Ou seja, basicamente todo aquele serviço grosso que precisa para o banheiro ficar pronto. Temos aqui então o custo para a mão de obra da equipe civil, R$ 13.365. Esse foi o custo para fazer esses 2 banheiros. Mão de obra de pintura, que também não é muita coisa, né? A gente tem o teto dos 2 banheiros e a parede do lavabo, ficou R$ 1.760. E o valor da mão de obra para fazer a instalação do forro de gesso, que está aqui no valor de R$ 330. Esses são os custos de mão de obra que estão embutidos aqui dentro desse orçamento. Aqui também a gente coloca, olha como é que é importante ter todos esses detalhes colocados no seu orçamento. Temos custos com frete de materiais, né? Você precisa chegar com esse material na loja, então a gente já coloca esses valores dos fretes aqui também. Temos o custo de limpeza pós-obra. Você quer também ter aquele banheiro, aquele seu ambiente que não vai ter aquela cara de obra, marca de rejunte, resto de tinta. É importante contratar uma equipe de limpeza pós-obra. Então a gente também já considerou esse custo aqui, que ficou no valor de R$ 330. E aqui no final o valor da nossa administração de obra, que também vem separado. Somando tudo isso, quero ver se você acertou o bolão.
O valor dessa obra total ficou em R$ 54.298 para reformar um lavabo e um banheiro. Exatamente, R$ 54.000 foi o valor que nós orçamos para executarmos a obra de 2 banheiros com uma reforma simples. Vocês perceberam que não tem nada de muito nesses 2 banheiros. Estão usando revestimentos muito parecidos, usamos inclusive revestimento existente, porque aquela ardósia do lavabo não entra nesse cálculo, porque justamente ela já existe, eles já possuem esse revestimento. A única coisa que entrou é a mão de obra de assentamento desse revestimento, mas foi algo que não foi contabilizado como material. Então, pense que, na verdade, nós conseguimos um orçamento bem enxuto para conseguir fazer a reforma de 2 banheiros. E você aí pensando, inclusive você, né? Você aí pensando que com R$ 10.000 ia conseguir reformar 2 banheiros na sua casa. Tem gente que com R$ 10.000 quer reformar a casa. Não é? Não tá reformando nem 2 banheiros, nenhum banheiro. Se a gente fosse dividir aí para os 2, daria R$ 27.000 cada banheiro. Vamos colocar, se fiz a conta certa, gente? Mais ou menos, é. Uns R$ 27.000 para cada banheiro, fazendo separadamente, com um projeto simples, que não usou muitas coisas, principalmente na marcenaria. Eu chamo a atenção para a marcenaria porque não é comum ter pouca marcenaria como nós tivemos nesse projeto, tá? Mas percebam como nós somos extremamente detalhistas no nosso orçamento, levando em consideração coisas que as pessoas sempre esquecem. Cunha, espaçador para sentar revestimento, limpeza de obra, fretes, caçamba de entulho, em contas de padaria que você recebe por aí, que muita gente faz de graça, muitas vezes não estão considerados esses pequenos custos que lá na frente vão fazer total diferença na sua obra. Você vai sair extrapolado do seu orçamento e você nem sabe por quê. Aqui nós detalhamos item a item, do menor ao maior para a sua obra, e nós conseguimos de fato planejar toda a sua reforma para que você não perca o controle do que está sendo feito, principalmente o controle financeiro. Só que é muito importante ressaltar que um orçamento como esse que o Fernando faz só é possível quando se tem um projeto executivo. Você conseguiria fazer isso sem um projeto? Impossível, porque sem um projeto a gente não tem as especificações, a gente não tem as medidas necessárias, não tem os itens que precisam ser feitos para que a obra aconteça. E é só assim que a gente consegue fazer um orçamento de apenas 2 banheiros ter 8 páginas. Exatamente. Então imagine só, se um orçamento de 2 banheirinhos simples, sem muita coisa, teve 8 páginas de detalhamento de itens, imagina uma casa completa. Não é um serviço que dá para ser feito de uma semana para outra e nem é um serviço gratuito. Então, se você quiser contratar apenas o nosso planejamento com orçamento executivo de obra, como esse daqui, você pode. Ai, Calice, aqui eu sou do Rio de Janeiro, eu não tenho como contratar vocês para fazer a minha obra, porém eu queria muito ter esse planejamento feito por vocês. É possível? É possível. A gente consegue fazer esse planejamento desde aqui de Brasília para Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, todos os estados do Brasil. Isso porque a gente entra em contato com profissionais locais e colhe os orçamentos de todos esses itens para que você tenha completinho esse planejamento feito para iniciar a sua obra, sabendo onde você está pisando. Isso aí. Essa é a grande importância de ter um planejamento como esse. E agora você descobriu que aqueles vídeos de reformei o meu banheiro com R$1.000 é mentira. Aquilo lá é DIY, primeiro, não tem mão de obra, não tem um monte de coisa. Segundo, geralmente usam materiais, eu já metendo pau no DIY. Geralmente usam materiais que não são duráveis, então não é um porcelanato que vai passar mais 40 anos assentado nessa casa. É um adesivo que no 5º banho que você tomar no banheiro, ele vai descascar. Então não são materiais muito duráveis, são coisas feitas na mão de obra ali das pessoas da casa, que não artesanalmente, não tem um acabamento profissional. Aqui nós estamos falando de uma obra durável com excelente acabamento. Essa é a grande diferença desses vídeos de reforme por R$1.000. Isso não existe muito na vida real. A vida real é, para reformar 2 banheiros, você gasta R$54.000.
Ficou assustado com o preço? Comenta aqui, o que você achou desse vídeo? Primeiro, se você gostou desse formato de vídeo, que eu quero puxar mais o Fernando para falar de preço aqui com vocês das reformas. E segundo, você ficou chocado? Você já esperava? Você acertou no bolão ou você errou? Conta aqui pra gente que a gente quer saber. Isso aí, galera. Se você quer ter um orçamento desse ao solo, então, entre aqui na descrição. Vai ser um prazer pegar o seu projeto. A gente, inclusive, trabalha também com arquitetos parceiros. A gente pode fazer o seu planejamento e conseguir viabilizar toda a sua obra. É isso aí. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Um beijo e até mais.